Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 5, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha criado. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Pode tomar teu assento, você que está em pé, fique à vontade. Queridos, este assunto a respeito da ação maligna na mente humana é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Todos nós, em certas ocasiões da nossa vida, nos deparamos com algumas confusões mentais. Nos encontramos em certos dias que a nossa mente se encontra em profunda perturbação. E nós percebemos literalmente que existe um ataque na nossa mente. A mente é uma das principais partes, ou não a principal parte do corpo humano. Quando você tem uma ferida na perna, a perna é ferida. Mas quando você tem um problema na mente, todo o corpo padece. Todo o corpo é afetado quando o seu mental, quando o seu psicológico é afetado. E o inimigo sabe disso, e nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos contemplando muitas e muitas pessoas que estão com problemas de depressão, com problemas de ansiedade, com transtornos psicológicos e dentre tantas outras coisas que são frutos de ataques do inimigo. Uma das especialidades de Satanás é atacar a mente da pessoa, é trazer confusão mental, é trazer distorções e muitas distorções que levam esta pessoa a uma destruição de si mesma e uma destruição de famílias. Quando nós olhamos ou nos recordamos de pouco tempo atrás, nós percebemos que o inimigo usou desse artifício entrando ou usando as mídias digitais, as televisões, rádios e músicas. Toda destruição que nós enfrentamos hoje é fruto de um ataque mental, de um ataque na mente, focado, direcionado. O inimigo usou as músicas, o inimigo usou a televisão, o inimigo usou muitos programas de rádio, e agora ele usa com muita propriedade a internet para atacar a mente de criança, a mente de adulto e por aí afora. E nós estamos contemplando isso de uma forma muito profunda. Existem muitas crianças que foram atacadas na mente. E como é que ele faz isso? Ele faz isso desde o princípio, porque Deus havia colocado o homem e a mulher no jardim do Éden e deu uma palavra a eles, deu uma ordem a eles de que não podiam comer de uma árvore que ficava no meio do jardim. Agora perceba, escute isso aqui. Às vezes a gente acha que o inimigo vai vir com chifres, com toda aquela cara feia, e vai vir com uma aparência horrorosa. Não. Eu quero te dizer que o inimigo é um ser milenar. Ele sabe como agir. Ele sabe a hora de agir.
E Ele sabe as ferramentas que Ele usa para cada pessoa. Quando Ele se encontra ali no jardim, Ele faz uma pergunta a Eva. E perceba que a pergunta tem um pano de fundo de levar Eva a uma profunda reflexão e a uma profunda confusão mental. Então ele diz: então disse esta mulher, é assim que Deus disse? Perceba que em nenhum momento esse inimigo está afirmando alguma coisa, muito pelo contrário agora. Ele está apenas lançando uma pergunta, porque toda pergunta te leva a uma resposta, a uma reflexão, a um debruçar sobre a sua mente. Então ela diz: é assim que Deus disse? Agora perceba a sutileza do inimigo. Não comereis de toda árvore do jardim? Havia muitas árvores, mas a serpente, o inimigo ali, ele lança todas as árvores para que ele viesse tirar de Eva uma informação. É claro que ele sabia a árvore certa, que não poderia ser comida, mas ele diz o quê? De todas as árvores você não pode comer nenhuma? Então Eva diz: não é bem assim. O Senhor disse que nós podemos comer de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, Ele disse que nós não podemos comer, porque no dia que nós comermos, certamente nós vamos morrer. Agora olha o diálogo, para onde se estende, para onde toma o rumo. Então a serpente diz assim: então disse a serpente à mulher, preste atenção, certamente não morrereis. Deus havia dito que eles morreriam. O inimigo agora está dizendo que eles não morreriam. Lançar o quê? Trocar a verdade de Deus, ou fazer com que a verdade de Deus pareça mentira, e fazer com que a mentira dele pareça verdade. Olha a estratégia do inimigo. Ele pega a verdade de Deus, faz com que essa verdade pareça mentira, e pega a mentira dele, faz com que pareça verdade. Então ele está dizendo: olha, você não vai morrer, certamente não vai morrer. Mas agora ele vem com uma explicação, dizendo: por que você não vai morrer? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, os olhos de vocês se abrem, e então vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora perceba que em nenhum momento o inimigo manda Eva comer a serpente, comer o fruto. Em nenhum momento você vê ele dizendo: come, pega e come. Ele apenas mostra uma falsa verdade para que venha se convencer ou atrair a atenção de Eva para comer aquele fruto. Mas ele não mandou. Ele apenas distorceu uma história. Ele apenas distorceu uma história existente. Você sabe o que acontece hoje em muitas igrejas? É que o inimigo tem entrado para distorcer a verdade de Deus. Hoje nós estamos vivendo um evangelho distorcido. Parece evangelho, mas não é evangelho. Parece palavra, mas não é palavra. Porque o inimigo ele usa do artifício de distorcer, de colocar parecido, de colocar muito bom, mas não é bom. E se nós não nos apegarmos à primeira palavra que Deus nos entregou, então nós seremos enganados pelo inimigo, e a nossa vida vai começar a entrar numa situação de difícil consistência espiritual, e nós caminharemos rumo à destruição. Mas o inimigo ele age nas suas mais diversas áreas para trazer as mais diversas destruições. O apóstolo Paulo,
ele vai escrever aos Efésios dizendo, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa estar firme, você precisa estar revestido, porque existe contra a sua vida e existe contra a minha vida ciladas do inimigo. E essas ciladas, muitas vezes, elas se dão no campo da nossa mente, no campo do nosso intelecto, e muitas vezes aquilo que você ouve, ou aquilo que o inimigo distorce na sua mente, produz tristeza no seu coração, produz angústia na sua alma, produz falta de esperança em você, e você tem dias que parece que quer morrer, porque o inimigo, ele distorceu uma situação, ele distorceu uma imagem na sua mente, e está mostrando para você como aquilo fosse uma verdade absoluta, e você se perturba, e perturba a sua alma. Porque quando ele atinge a nossa mente, ele estraga o nosso dia e a nossa vida. Então nós precisamos ter cautela, querido. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. É por isso que nós precisamos ser cheios de Deus, é por isso que a nossa mente precisa estar cheia da palavra, para que o inimigo não trabalhe nela e nem trabalhe através do dono dela. Existem muitas pessoas que saíram da igreja. Eu não estou falando da igreja aqui, eu estou falando de igreja geral. Existem muitas pessoas que saíram da igreja porque o inimigo colocou alguma coisa na cabeça dela. Sai daí, aquela irmã não gosta de você. Sai daí, aquele irmão não gosta de você. Vai-se embora, aí ninguém gosta de você. Sai daí. E por quê? Porque o inimigo, ele trabalha na mente, colocando que você é rejeitado num certo lugar, para que você saia da presença de Deus, e lá na frente ele te espera com alta destruição. É por isso que a Bíblia diz: vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda longe de vós? Não, anda ao vosso derredor. Você sabe onde é que está Satanás, querido? Ao nosso derredor. Ele está bem perto de nós. É Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Lá no livro de 2 Pedro vai dizer que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Antes tem um anjo, depois tem ele, e ele só pode tocar em mim e você pela permissão de Deus, quando o anjo não está conosco. Mas se Deus está contigo, então ele não toca em você. Nós precisamos entender isso. Agora escuta, porque a Bíblia, ela vai dizer alguns nomes deste maligno. A Bíblia chama ele de diabo, de Satanás, de grande serpente, de enganador, de mentiroso, de Apolion, de cobra, de grande serpente, de adversário, de inimigo, de homicida, pai da mentira e tantas outras coisas. São tantos os nomes, são tantos os atributos dele, que a gente precisa abrir os olhos, querido. Ele tem trazido destruição. Você sabe essa destruição que nós estamos vivendo hoje, de inversão de valores e de destruição de famílias? Não nasceu hoje não, nasceu nos livros de escola antigamente. Nasceu nas novelas, que ele se infiltrou nas grandes novelas, fazendo aparecer bonito um homem trair uma mulher trair um homem, ou um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, e ele foi infiltrando na mente de crianças, e às vezes por falta de sabedoria, o pai e a mãe colocou ali uma novela dentro de casa, e ali a criança desapercebida, é um alvo fácil, começou a assistir aquela novela, porque o pai e a mãe deu uma legalidade, e a criança cresceu e se tornou um homossexual, e se tornou um bandido, e se tornou um marido traidor, se tornou uma mulher traidora,
Por quê? Porque a partir dali se infiltrou na mente daquela criança através de um programa de televisão, porque ele entra na mente e destrói tudo. Mas o que muitos ouviam? Ah, não tem nada não, é religiosidade, eu vi a novela. Ei, só não posso assistir uma novela, não posso assistir um programa, isso é religiosidade. E Satanás, é mesmo, é religiosidade. Assiste, liga aí uma televisão na Globo, a maldita. Liga aí na tua casa, o que tem? Esse negócio não tem nada não, é besteira, menina. Satanás, é besteira, liga aí na sua casa, põe seus filhos para assistir. E aí foi infiltrando, e ele foi infiltrando, e foi entrando na mente de criança, foi entrando na mente de esposas, foi entrando na mente de esposo, foi entrando na mente de jovem, e foi atribulando tudo. E hoje nós estamos vivendo o fruto daquilo lá. Por quê? Porque ele infiltra na mente, ele tem argumentos. Ele sabe como agir. E o que a Bíblia nos ensina? Nos ensina a resistir o diabo para que ele venha fugir de nós. Nos ensina a nos revestir de poder, da armadura de Deus, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Escute, o apóstolo Paulo também vai escrever aos Efésios, no capítulo 6, verso 16, acerca dos dardos inflamados do maligno. Esses dardos, ele tem uma direção, a sua mente e o seu coração. Se não vejamos, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Existe armaduras, existe proteção que nós precisamos tomar. Sabe, queridos, em todo o tempo o inimigo está lançando na mente humana os seus dardos inflamados. Gente, tem coisa que acontece na nossa mente que a gente fica atribulado. A gente fica triste, angustiado, angustiada. Quando você vai perceber, é um dardo que atingiu a nossa mente. E a gente precisa repreender e orar. O inimigo é astuto. Ele lança os seus dardos nas pessoas. E o alvo dos dardos é a sua mente, é o seu coração. Você precisa blindar o seu coração. Às vezes, como o inimigo é astuto, João e Francisco estão conversando. Escuta, João e Francisco estão conversando. Aí o inimigo pega na terceira pessoa aqui, joga o dardo ali em João Pedro e tchuf! Aí vem na mente de João Pedro. Ó, João e Francisco está falando de você, João Pedro. Falando mal de você. João Pedro olha para João e Francisco e fala, ai, falando mal de mim. Por quê? Porque o inimigo está agora trabalhando na mente de João Pedro, para jogar João Pedro contra aquelas pessoas e gerar uma barreira entre eles. Porque o inimigo, ele sabe trabalhar. Esta é a estratégia do inimigo. Ele é mentiroso, ele mente em todo o tempo. Em João capítulo 8, verso 44, Jesus vai dizer que ele é o pai da mentira. Cuidado para você não tomar a mentira do diabo como uma verdade, porque a mentira dele, ele tenta te entregar como uma verdade. Você sabia que muitos casamentos foram destruídos porque o inimigo implantou na cabeça da esposa ou do esposo uma falsa traição ou uma situação adversa, e aquilo aparentou ser tão verdade, porque o inimigo tem essa característica de pegar a mentira dele, colocar na mente da outra pessoa e dizer, isso aqui é verdade. E ele coloca isso com tanta ousadia, com tanto poder, que a pessoa fica convicta de que aquilo é uma verdade. Eva, nesta ocasião, ela teve uma convicção de que Satanás, que o inimigo, estava falando uma verdade. Ela foi convencida, ela teve a certeza de que aquele animal, de que aquele maligno estava falando a verdade. Não acredite na mentira de Satanás.
E digo mais, porque muitas vezes você que está aqui, o inimigo coloca na sua cabeça que você não é capaz, que você não vai conseguir, coloca na sua cabeça para você desistir, que você não vai chegar a lugar nenhum, que os teus sonhos não serão realizados, que você é um fracassado e uma fracassada, mas o que a palavra de Deus diz é que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Esta é a verdade de Deus para a sua vida e para a sua mente. Não aceite Satanás colocar na sua mente que você é um coitadinho. Não aceite Satanás colocar na sua mente que você é uma coitadinha. Não aceite Satanás colocar na sua mente que você está envergonhado, envergonhada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Vai, porque quem tem Deus vence, quem tem Deus vence, quem tem Deus é mais do que vencedor. Deus me usa como um profeta dele para dizer para você que você não é vencedor, é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus existe palavra de vida para você, existe palavra de vitória para você. Não deixe o inimigo transformar isso numa mentira, não. A tua mente hoje, Deus quer renovar a tua mente, renovar o teu coração. O apóstolo Paulo, querido, ele fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, porque não ignoramos os seus ardis. Ele está falando sobre Satanás, para que nós não venhamos ignorar os ardis de Satanás, ou seja, a sutileza dele, as armadilhas dele, os atributos dele, a ação dele, as jogadas e as mentiras dele. Cuidado, abre o teu olho, abre a tua visão e tranque a sua mente, o seu coração para essas coisas. É por isso que muitas pessoas não saem do lugar nunca, porque quando ele tenta avançar, quando ele tenta prosperar, o inimigo diz: você não vai não, esquece isso, já era para você. Não já era não, Deus te trouxe aqui para dizer que a tua mente hoje vai ser renovada pelo poder do Espírito Santo, e você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Ele é o roubador de palavra. Jesus conta na parábola do semeador, lá no livro de Marcos capítulo 15, verso 18, mas tendo eles ouvindo a palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Sabe o que quer dizer isso? O inimigo, quando você está ouvindo esta palavra de vida aqui, esta palavra que te faz vencer, esta palavra que te traz renovo na mente, esta palavra que te mostra a verdade, sabe o que Satanás faz? O próprio Jesus está dizendo que ele vai lá e rouba esta palavra do coração, faz você esquecer rapidamente, para que você não se salve crendo, para que a tua mente não seja renovada. Então ele tem esse atributo, ele é ladrão de palavra, ele rouba a palavra. Por que é tão fácil ficar uma palavra ruim na nossa cabeça e tão difícil ficar uma palavra boa? Porque a palavra boa ele rouba, ele arranca. E vocês, Deus ministra no meu coração que você se esqueceu da promessa que ele fez para a tua vida. Você se esqueceu das promessas que tem na palavra dele para você. Deus está dizendo hoje: lembra-te das promessas que tenho para a tua vida. As promessas, é por isso que em Lamentações capítulo 3, verso 21, ele diz: eu quero trazer à minha mente, ao meu coração, aquilo que me dá esperança. Deus está dizendo: traga hoje à tua mente aquilo que te impulsiona, aquilo que te dá esperança, aquilo que fala acerca de você, as promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. É noite de você se lembrar de todas as promessas de Deus para você. É noite de você se lembrar de tudo aquilo que Deus prometeu e conquistou na cruz do Calvário para a sua vida. Pare de dar ouvido à boca do inimigo. Não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo nos ensina e nos alerta em Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo.
E às vezes a gente damos lugar, nós damos lugar ao inimigo, damos lugar na nossa mente. E é uma tribulação, meu irmão. Essa é uma verdade. Não dá lugar ao inimigo, não. Como é que ele atua no mundo? Escuta, Efésios 2:2 diz assim: e o que em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, preste atenção, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha para você ver, ele opera nos filhos da desobediência. Então ele atua sendo o segundo príncipe das potestades do ar. Querido, o mundo jaz do maligno. Jaz do maligno. Agora escuta. O que Paulo temia. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente, presta atenção, Paulo agora aponta lá para o início. Assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Sejam também corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que Paulo está dizendo? Para que aquele povo não perdesse a simplicidade de coração. O que nós encontramos hoje? Uma geração de nariz empinado que um quer ser melhor do que o outro. Atributo, ação maligna do inimigo na mente, no sentimento, no sentido. E as pessoas vão perdendo a simplicidade e entrando em seus orgulhos e vaidade. Porque o orgulho, querido, e a vaidade não está aqui, está aqui. A vaidade do homem está na mente e não nas vestes. As vestes é apenas um reflexo do que está do lado de dentro, na mente. O inimigo tem trabalhado, colocado na mente das pessoas esta altivez, porque a Bíblia diz que a altivez precede a queda. Ele tenta derrubar o homem de todas as formas, de todas as maneiras. Agora escuta, porque se nem Jesus ficou livre da tentação do inimigo, você acha que você vai ficar? Em Lucas capítulo 4, do verso 2 ao 8 diz assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo, Jesus. Ele foi tentado, não foi um dia, não foi 2 dias, foram 40 dias. Jesus jejuou quantos dias? Durante todo o jejum de Jesus, Satanás estava perto dele tentando ele. Mas algumas tentações são notórias. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando esses dias, Jesus teve fome. Agora perceba que o inimigo ele atua nos nossos desejos. Então Satanás, versículo 3 do capítulo 4 de Lucas: e disse-lhe o diabo, agora perceba como ele chega para Jesus: se é tu o filho de Deus. Olha, sempre há uma dúvida na palavra do diabo. Ele diz: se é tu o filho de Deus, dize a esta pedra. Quando ele está dizendo esta pedra, significa que essa pedra possivelmente estava na sua mão. Se ele dissesse essa pedra, significava então que essa pedra poderia estar no chão. Mas quando ele diz esta pedra, significa que ele pegou para oferecer. Então ele diz: esta pedra, diga a esta pedra que se transforme em pão. Escuta, Jesus estava com fome, sim ou não? Pão é algo bom para quem está com fome, sim ou não? Mas destrói um propósito. A questão não era o pão. A questão era a destruição de um propósito através de um pão. E às vezes o inimigo te oferece uma coisa boa. E literalmente é bom. Mas o propósito é mau.
Literalmente o pão era bom para Cristo ali. Se você está com fome e alguém te oferece pão, glória a Deus e aleluia. Mas havia um propósito pelo qual Jesus não podia comer pão. Muito embora o pão fosse bom, mas o propósito era ruim. Então Satanás queria levar Cristo à perca do seu propósito. E cada um de nós, muitas vezes, temos sido levados, por causa da nossa mente, à perca de um propósito. E você que está aqui, Deus está dizendo, não perca o seu propósito por causa das astúcias do inimigo. Então Satanás oferece o pão a Cristo, dizendo, transforme essa pedra em pão. Mas Jesus sabia o propósito, e Jesus sabia o que dizia a Satanás. Então Jesus disse, respondeu Jesus, dizendo, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu estou em um grande propósito, e eu vivo não daquilo que é matéria, mas daquilo que é espiritual. Eu vivo não daquilo que você pode me oferecer, mas daquilo que Ele me oferece. Eu sou sustentado não pelo físico, mas pelo espiritual. Embora você esteja me oferecendo um pão, mas por trás desse pão existe uma quebra de propósito. Cuidado com as bandejas que o inimigo te oferece, porque tem te levado a uma destruição. Já viu quando você quer ir para o culto e o inimigo diz assim, não vai hoje não, você está cansado. Descanse. Não precisa ir todo dia. Olha, não precisa você ir para a oração não. É assim que funciona, queridos. Já viu quando você acorda, isso aconteceu com todos nós. Acorda e você quer ler a palavra, aí diz assim, o inimigo é astuto, o bicho é tranqueira mesmo. Ele diz assim, deixa para você ler mais tarde. Vai tomar teu café primeiro. Aí quando você termina de tomar o café, passa a hora, dá de noite, e você passou o dia todo sem orar e sem ler a Bíblia. Porque Ele mandou você deixar para mais, deixar para e o depois acaba se tornando nunca. O inimigo sabe agir. Ele entra na sua mente. Versículo 5. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe, olha para você ver, querido. Mostrou-lhe em um momento de todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Satanás pega Jesus, coloca no alto monte, e mostra todos os reinos da terra, e diz assim, eu te darei tudo isso, porque a mim foi me dado, a mim foi entregue, e eu dou a quem? Tem muita gente se perdendo, porque Satanás tem dado coisa a ele. O mundo da fama, o mundo da riqueza, na sua grande parte, tem sido dado pelo inimigo. Então não foi isso que Satanás ofereceu a Jesus? Ofereceu fama, ofereceu poder, ofereceu riqueza, ofereceu conquistas. Cuidado com o evangelho que te oferece riqueza. Lembre-se que Jesus ofereceu reino, mas o inimigo ofereceu prata, ouro. Cuidado com o evangelho que te oferece flores. Cuidado com as bandejas lindas. Mas Jesus agora responde o inimigo dizendo, escute, e Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Jesus também não está disposto, escuta, Jesus também não está disposto a perder o céu para ganhar a terra. Jesus não está disposto a perder as coisas do céu para ganhar as coisas da terra. Tem muita gente perdendo o céu enquanto ganha a terra. Tem muita gente perdendo a salvação enquanto ganha o mundo. A palavra de Deus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que o inimigo faz? Já que se ele ganhar o mundo inteiro,
ele perde a alma, eu ofereço tudo para ele. Você pode ser o empresário mais bem-sucedido e mais rico desta terra. Sem Jesus, você é um falido. Sem Jesus, você é um perdido. Sem Jesus, a tua alma está perdida e sem salvação. Se hoje ouvires, escute, se hoje pedires a tua alma o que tens preparado e para quem será. Você tem, quem sabe, ganhado as coisas deste mundo e perdido o céu. Porque Satanás tem colocado na mente humana a conquista, as glórias desta vida e feito com que o ser humano perca o céu. Os perdidos, queridos, são como a areia do mar, não se pode contar. Os perdidos são como a areia do mar, não se pode contar. Essa é uma verdade. Ele coloca coisas no coração, preste atenção. Satanás, ele atua colocando coisas na cabeça, coisas no coração. Se não, vejamos, Atos capítulo 5, verso 3, diz assim: então Pedro disse a Ananias: por que, Ananias, tu permitiu que Satanás enchesse o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? O que aconteceu aqui? Ananias vendeu uma terra. Ele não precisava dar nada, a terra era dele. Só que ele, para fazer bonito, porque todo mundo vendiam as terras e dividia com quem não tem, trazia e deixava aos pés dos sacerdotes. Ananias, vamos imaginar que ele vendeu a terra por 100 mil. Aí ele chegou para a esposa, através de Satanás, colocou na cabeça dele, e falou assim: ó, vamos falar que nós vendemos a terra por 50 mil. Olha, ele não precisava dar nada. Mas Satanás colocou no coração dele, para ele mentir, e dizer: ó, nós vendemos por 50 mil, toma aí 50 mil. Então ele chega diante de Pedro e diz assim: ó Pedro, nós vendemos a terra, eu e minha esposa, e nós trouxemos aqui para dividir para os irmãos. Ele quis dar uma de bonzinho, e depositou ali 50 mil. Pedro, quando olha aquilo, olha para dentro do coração de Ananias e diz assim: por que você permitiu Satanás colocar isso no teu coração? Por que você permitiu? Sabe o que Deus está dizendo? Não permita Satanás colocar nada na tua mente. Não permita Satanás colocar nada no teu coração. Se tem te perturbado, se tem tirado a tua paz, isso não é de Deus, isso é do inimigo. Isso tem roubado a tua alegria. Tudo aquilo que o inimigo coloca na tua mente tem roubado a tua paz, tem roubado os teus dias, tem roubado a tua felicidade. Ele rouba a felicidade a partir daquilo que ele coloca na sua mente, porque todas as vezes que ele coloca alguma coisa em você, ele tira outra. Ele coloca a tristeza e te rouba a alegria, tira a alegria. Ele coloca a insatisfação e tira a satisfação. Ele coloca a mentira e tira a verdade. É assim que ele atua e ninguém denuncia ele, seus ardis. Agora escuta, porque ele usa dos seus artifícios, ele usa a pessoa para atingir sua mente. Mateus capítulo 16, verso 23 diz assim: ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. O que aconteceu aqui? Jesus estava falando com os discípulos a respeito do que ele deveria padecer na cruz do Calvário, para que houvesse salvação da humanidade, para que houvesse a minha e a tua salvação. Satanás toma a boca de Pedro e diz assim: olha, Senhor, que isso não te aconteça. Olha para você ver. Se nós estivéssemos analisando Pedro falando para Jesus, a gente diria assim: nossa, mas Pedro ama Jesus. Olha que homem lindo. Olha as palavras e o cuidado de Pedro com Jesus. Quando Jesus está ouvindo aquelas palavras belas de Pedro, Jesus olha para Pedro e diz assim: sai de mim, Satanás, porque você não cogita, você não entende as coisas do céu. Jesus vê Satanás usando a boca de Pedro para tirar ele de um propósito maior. Às vezes vai vir uma pessoa dizendo para você assim: ó, não vai hoje não, vamos bater uma prosa aqui, vamos bater um... Às vezes você não pode falar igual Jesus falou, né? Mas você tem que olhar para ele e falar: sai, Satanás,
tu está me querendo tirar do culto. Meu irmão. Você já viu que é verdade, irmão. Quem nunca recebeu uma visita no dia de culto? Todos nós. Às vezes chega na hora, meu irmão. É desse jeito. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos embora logo para a igreja aqui, meu irmão. Você chegou, foi uma bênção. Deus te enviou aqui para te levar para a igreja. Não foi para você me trancar, não. Verdade, irmão. A gente não pode olhar as coisas com naturalidade, não. Verdade, Ele atua assim comigo e contigo. Às vezes é uma encomenda que chega de última hora, né, pastor Natália? Não, faz assim para mim. Fala, não, minha filha, vamos para a igreja, mas depois a gente faz esse negócio aí. Desse jeito. É hora extra no trabalho, é uma coisa e outra, porque Ele quer atuar para a sua destruição e para o teu distanciamento da pessoa de Deus. Abra a tua mente e o teu coração. Agora escuta isso aqui que o apóstolo Paulo fala acerca do próprio inimigo. 2 Coríntios 14:11 diz assim: e não é, preste bem atenção nesse versículo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não chega para você todo queimado, ferrado, derrotado do jeito que ele é, não, meu irmão. Ele chega para você igual um juiz, bem arrumado, rapaz, palavras bonitas. Tem as meninas que caem numa onda dos caras, Satanás entra na mente daquele atribulado, ele já é atribulado, Satanás entra nele, ninguém sabe se é Satanás que entrou nele ou ele que entrou no diabo. Aí a menina está firme na igreja, buscando o Senhor, aí entra aquele infeliz no inimigo e fala assim: não, gatinha, vamos lá, meu amor, que isso? Daqui a pouco a menina está lá no mundo, grávida, mãe solteira, e vira um diabo na vida dela. Vai que o menino é esperto, rapaz. É desse jeito que funciona. É desse jeito que a banda toca, meu irmão. É bem devagarzinho que ele anda. Ele anda com um sapatinho de veludo. Ele chega em formato de cara bonito, com aquele sorriso 15:3, né? Um negócio lindo, bem encantador. Ele chega com aquela menina, corpo bem definido, aquele cabelo solto, e diz: olha, vamos para trás de mim, inimigo ruim. Para um homem ele usa uma mulher bonita, e para uma menina bonita ele usa outro menino bonito, e aí ele joga a destruição mesmo e desgraça tudo, queridos. Desse jeito, ele se transfigura em anjo de luz. Desse jeito, meu irmão. Daqui a pouco a família está destruída, filho está destruído, casamento está destruído, finança está destruída, tudo. E aí agora ele parte para outra. Ele fala: essa aqui já destruí, vou destruir outro. E acabou. E o final de tudo é inferno. Depois que ele destrói, ele fala: já destruí, te espero lá, hein? Desse jeito. Já destruí sua família, já destruí você, já destruí seus filhos, agora eu te espero lá. Verdade. Agora escuta. Porque eu tenho duas palavras para você. De Deus para a sua vida. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Deus é fiel para te guardar do inimigo. Deus é fiel para guardar tua casa do inimigo. Deus é fiel para guardar teu casamento do inimigo. Deus é fiel para guardar os teus propósitos do inimigo. Deus é fiel para te guardar em nome de Jesus. E Filipenses capítulo 4, verso 7. Glória a Deus. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Cristo que guarda o nosso coração e que guarda a nossa mente, para que Ele não nos ataque, para que Ele não lance os seus dardos inflamados e assim atribule a nossa vida, porque o que deve prevalecer em nós é a paz de Cristo, é a alegria do Senhor, é a glória de Deus e não o inimigo. A tua casa vai prosperar, a tua vida vai prosperar, a paz de Cristo estará guardando o teu coração.
E então virá renovo de Deus na tua mente. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Todos nós que aqui estamos, nós estamos precisando de um renovo de Deus na nossa mente. Nós estamos precisando de uma metanoia, de uma mudança de mente. Nós estamos precisando ter renovação da mente, queridos. Você vai orar hoje por renovação da sua mente, porque talvez dentro da sua mente aí existem sementes que o inimigo lançou. Talvez dentro da sua mente, dentro do seu coração, existe conversinha que o inimigo lançou, existe mentira que o inimigo lançou, existe uma cena que o inimigo lançou, e que você tem trazido há anos, tem trazido há tempo, mas Deus hoje, através do Espírito Santo, vai renovar a tua mente, vai renovar o teu coração, e aquilo que tem te perturbado, se tiver aí dentro, vai sair para fora e não entra mais. Hoje nós vamos entregar nossa mente para o Espírito Santo. Hoje há renovo de mente para cada um de nós. E através desse renovo haverá limpeza do nosso lado de dentro e glória do nosso lado de fora. Receba esta palavra no teu coração.